TV Interação, canal 17. Jornal de Ananindeua oferece entrevistas, shows, sociedade, política, cultura e mobilidade urbana. Programa Espaço Aberto com Eduardo Silé. Olá, minha gente, estamos iniciando mais uma etapa do nosso programa Espaço Aberto, aqui da TV Interação, NET TV, canal 17, a caçulinha da cidade, o programa do Jornal de Ananindeua, todos os sábados de 11 às 12 e sempre nas segundas-feiras de 14 às 15 horas. Vem lá, Marquinhos, o recado do expressivo supletivo. Pois é, Celé, para você que parou de estudar, quer recuperar o tempo perdido, olha só, uma ótima opção para você, oportunidade. EJA ou ensino médio ou fundamental você conclui através do EJA, que é o ensino de jovens e adultos, sabe onde? Lá no expressivo supletivo. Olha só, turmas, a matrícula é apenas R$20, viu, Celé? R$20. Você conclui o ensino fundamental por 6 parcelas de R$120. O ensino médio por 6 parcelas de apenas R$150. Garanta já a sua vaga. Está aparecendo o telefone e o endereço. Fica aí na rodovia Mário Covas 334 no Alto. Mas você pode ligar para um dos números que estão aparecendo aí em sua tela e se informar como você deve fazer para concluir o ensino médio ou o ensino fundamental através do expressivo supletivo, Silé. Olá, Marquinhos, nós temos aí hoje, está acontecendo a partir de agora, às 11 horas, lá no Centro Comunidade de Nova 5, que é o aniversário do Alexandre, que é filho do Arthur Paparazzi e da sua nora, que é a Rose, e tem um recado de Marquinhos Dias. Pois é, hoje está acontecendo neste super sábado, você é nosso convidado especial, pode se direcionar para lá, a entrada é só 2 pacotes de cerveja, viu, Silé? Churrasco liberado à vontade, leva 2 pacotes de cerveja e a festa vai continuar até amanhã, Silé. Pois é, Marquinhos, opa, que bom, você que precisa estudar, pois é, nunca é tarde para estudar. Gente, nós estivemos conversando com o doutor Sebastião Piani Godin. O doutor Godin, que é procurador do município de Ananindeua, é advogado, também faz parte da nossa imprensa, e é artista plástico, tem cadeira lá na Academia Paraense de Letras, e nós conversamos com o doutor Godin. Acompanhe com câmera de Marquinhos Dias. TV Interação, canal 17. Doutor Godinho, bom dia. Bom dia. Jornal de Ananindeua, TV Interação, canal 17. Eduardo Silé. Doutor Godinho, primeiro eu gostaria de saber do senhor a respeito da situação política hoje, nacional, política estadual e também a política local aqui da nossa região, principalmente da nossa querida Ananindeua, terra dos Ananis. Fique à vontade. Bom dia a todos, é uma satisfação imensa estar aqui com o nosso amigo Silé, respondendo essas perguntas, numa entrevista que eu espero que agrade a todos. Bem, com relação à política nacional, eu costumo dizer que eu sempre sou uma pessoa otimista. Independentemente de quem esteja à frente do governo, seja o partido que for, a personalidade que for, o que me importa, o que me interessa é o resultado da administração. Em termos de melhoria para o povo, em termos de melhoras no aspecto, por exemplo, da corrupção, que hoje é um tema muito forte, um tema muito da hora. Então, a questão do combate à corrupção, para mim, é uma coisa muito importante. Segundo o governo atual, o governo do presidente Bolsonaro, essa é uma das principais metas dele. Porque o combate à corrupção, ele, no final de todas as contas, acaba resultando em melhoria para o povo, porque o dinheiro que vai para a saúde, o dinheiro que vai para a educação, retorna para a educação,
para a saúde e naturalmente retorna em benefício para o povo. De modo que eu vejo o governo nacional hoje com muito entusiasmo, eu vejo com esperança de que realmente o governo dele, do presidente atual, consiga realmente superar todos os obstáculos, inclusive obstáculos políticos, né? Que nós sabemos que toda mudança normalmente encontra resistência, né? Então ninguém muda nada de uma hora para outra sem enfrentar resistência. É o que está acontecendo, uma série de resistência, inclusive da classe política. Com relação ao estado do Pará, é o mesmo pensamento. Eu espero que o governador atual, né, que realmente começou o governo muito bem, né, ele continue nesse mesmo diapasão, né, de conversar com as comunidades, principalmente ouvir a sociedade, ouvir o reclamo do cidadão e tentar, dentro das possibilidades orçamentárias do Estado, tentar avançar nas obras importantes, né, para o desenvolvimento do Estado. O Estado do Pará é um Estado muito rico, né? É um Estado que tem muito ainda a oferecer para a nação em termos de matéria-prima, mas também é necessário que se veja o Estado não apenas como um almoxarifado do Brasil, né? Mas também como um produtor de tecnologia, de conhecimento, né? E um Estado que no futuro se pretenda que ele seja autossuficiente, que ele não dependa de exportação, não dependa de outros estados, não dependa de repasse governamental do governo federal, mas que possa ele mesmo produzir as suas riquezas. Godinho, aguarde um minutinho só, nós estamos recebendo um comunicado de Brasília, do Congresso Nacional. É o deputado Olival Marques, que está neste momento lá no Congresso Nacional e conversou com a gente sobre a PEC, né, que é o projeto de emenda constitucional, onde os deputados, senadores estão se reunindo para que possa colocar em prática. Já visto que o Congresso, aliás, que o Supremo Tribunal Federal barrou, né, a condenação de segunda instância de 6-5 lá no Supremo Tribunal e jogou essa bomba aí para que os deputados e senadores pudessem elaborar uma PEC, que é o projeto de emenda constitucional, para que possa ser votado, e os deputados estão fazendo aí essas grandes reuniões lá no Congresso Nacional, para que possa instituir, através do Legislativo, a PEC, que é o projeto de emenda constitucional, para que possa estabelecer a condenação em segunda instância. Vamos com o deputado Olival Marques, direto de Brasília. As eleições. Olá, meus amigos, meus irmãos, meus eleitores do Estado do Pará, do meu Brasil. Estamos hoje aqui na Comissão de Constituição e Justiça, como membro titular, pedindo aos colegas e ao nosso presidente para que dê celeridade a este processo, onde iremos votar a PEC 210, referente à prisão em segunda instância. Contamos com as vossas orações, pois não tem sido fácil. Estamos aqui lutando para que dê celeridade e votarmos ainda hoje aqui na Comissão de Constituição e Justiça, para depois levarmos a plenário. Contamos com vocês, com as vossas orações, com as vossas intercessões. Juntos seremos mais fortes, lutando pelo nosso Brasil. Um grande abraço a todos. Interrompendo um pouco, não querendo, mas interrompendo. Sim, pois não. Ainda a questão do governo do Estado, antes que passe para cá para o município de Ananindeua, o encabeçamento, no caso, a liderança que o atual governador Helder Barbalho, por ocasião desses grandes acontecimentos catastróficos que aconteceram, principalmente com essas queimadas desordenadas, né, trazendo com que o próprio país, a região norte, fosse afetada de maneira assim considerável, e um desespero para todos nós brasileiros. E o governador Helder Barbalho assumiu uma posição de líder, né, no sentido de buscar, né, conciliar aquela situação assim, um pouco incômoda, tanto do presidente Jair Bolsonaro, quando discutia e brigava, inclusive, com um presidente de outros países e tudo mais. E o governador Helder Barbalho, sabiamente, tentou contornar, fazendo com que os países que traziam esses recursos e que ameaçaram em não trazer mais,
e o governo do estado do Pará assumiu uma condição de líder para que pudesse contornar a situação. Como é que você vê isso aí? Na verdade, esses episódios, né, que ocorreram este ano com relação, por exemplo, às queimadas na Amazônia, depois descobriu-se que muita coisa era fake news, muita coisa era inventada, muita coisa foi produzida, né, muitos incêndios foram produzidos, né. Exatamente tudo isso está dentro daquilo que eu falei ainda há pouco, a resistência da oposição ou da esquerda, ou seja lá de quem queira que seja contra o governo federal, né, para desestabilizar o governo. Inclusive, eles foram na questão da Amazônia, por quê? Porque a Amazônia, o conhecimento sobre a Amazônia é internacional. Quer dizer, você mexendo na Amazônia, você mexe lá na França, na Itália, na Europa, né, nos países do primeiro mundo. Então, eles tentaram desestabilizar o presidente fora do país, né, porque eles sabem que aqui dentro é mais difícil, porque o presidente Bolsonaro tem lá os seus admiradores, tem as suas forças políticas também. Então, foram mexer lá fora, foram mexer na Amazônia para poder ter um reflexo internacional. O governador, ele foi sábio, como você acabou de dizer. Ele foi tranquilo, né? Ele observou o problema com tranquilidade, né? Sem extremismos, né? E contornou a situação com sabedoria, né? Ao tentar, e certamente conseguiu com sucesso, né? Um diálogo com esses países, né? Com os representantes desses países, no sentido de que eles continuem, né, nos ajudando, continuem sendo nossos parceiros, né, não só na preservação da Amazônia, mas em todos os outros setores do Estado onde os países os outros países tenham participação. Então, eu acho que o governador agiu muito bem. Certo. Voltando agora, né, à nossa região, principalmente a região metropolitana de Belém, com relação à questão política local, em especial o nosso município de Ananindeua. Como é que você vê? Há uma tendência, né, hoje de um segmento político está já avançando no sentido de captação de novas lideranças, para que possa realmente concorrer às eleições municipais no próximo ano. A gente vê que são várias frentes, né? Mas se sobressai apenas a questão de uma pessoa que correu na frente e está fazendo com que muitos adeptos cheguem até a essa liderança que está se formando, e por sinal é muito grande. Se há, na sua visão política, outras tendências partidárias de esquerda que venha bater de frente a esse segmento. Por exemplo, o MDB se fortaleceu, levou o Dr. Daniel Santos, atual presidente da LEPA, né, a assumir a legenda do MDB. Isso. O Eric Monteiro, que é vereador, está fazendo campanha também, segundo alguns comentários, a vice-prefeitura de Ananindeua, mas está no PSDB e tempos atrás aí assumiu a presidência do município de Ananindeua, assim, na legenda do PSDB. E outros segmentos, né? Tem o atual vice-prefeito também, o Carlito Begô, que também está tentando se lançar. Mas tem uma outra questão que ainda não chegaram até ele, e numa conversa que nós tivemos com o deputado federal Marques, né? Deputado federal Marques, né? Que é de Ananindeua e também está tentando vir pela beirada, se lançando candidato à prefeitura de Ananindeua. Como você vê hoje a questão política do município de Ananindeua? Na verdade, nos últimos anos surgiram grandes lideranças aqui. Não só o Daniel, que eu conheço há muito tempo, conheço o Daniel ainda quando ele era estudante de medicina e quando ele se lançou pela primeira vez como vereador de Ananindeua, né, para experimentar essa carreira meteórica, né, podemos dizer assim, né, e eu fico muito satisfeito de vê-lo onde ele está, porque se trata de um político sério.
uma pessoa, um jovem ainda, novo ainda, médico, um homem que tem já um traquejo político importante, e que eu acho que será um grande prefeito para Ananindeua, né? Ele reúne condições para isso, até porque ele já conhece Ananindeua muito bem, né? Ele tem um trabalho social em Ananindeua também muito expressivo, de modo que todas as pesquisas, né, todas as conversas que a gente tem aí mostram que ele realmente é hoje o candidato que está em melhores condições para assumir a prefeitura no futuro. Entretanto, é preciso ver que existem outras lideranças no município, né? O Miro Sanova, por exemplo, é um deputado muito atuante, né? Também com muita vivência aqui no município, uma pessoa comprometida socialmente com o município, né? E outros aí que eu no momento eu não lembro, mas que também são lideranças importantes do município, né? O que importa nisso tudo, como eu disse ainda há pouco, pelo menos essa é a minha visão política, né? Independentemente de que legenda este candidato ou aquele esteja vinculado, o importante é que quem venha para cá, quem venha substituir o prefeito Manuel Pioneiro, seja alguém comprometido realmente com a administração pública, alguém comprometido com o povo, alguém que pense na sociedade. Não venha para cá apenas para fazer política, com interesses meramente políticos, né? E pessoais, como se aqui a Ananindeua fosse mais um degrau de uma escada ao poder, né? Aqui é necessário que você arregace as mangas e trabalhe realmente, porque trabalho tem muito aqui, muito. Ananindeua é um dos municípios mais desafiantes para um político. Por que eu digo isso? Digo isso com convicção. Primeiro que Ananindeua cresceu muito e de forma vertiginosa, e não houve um plano diretor, não houve desordenada. Então esse já é um primeiro problema. Segundo, existe uma quantidade enorme de invasões aqui, quer dizer, é um desafio para um administrador tentar organizar principalmente a questão urbana do município, né? Que você, a partir do plano diretor, é que você traça as políticas, né, da administração. Então, esse é um problema realmente muito sério que nós temos tentado resolver, mas não é muito fácil. Não é uma questão que a gente vai resolver de uma hora para outra. É uma questão que a gente começa e o próximo governo continua, e assim vai até daqui a uns anos, daqui a 20, 30 anos, a gente já tenha um município melhor organizado urbanisticamente falando, né? Agora, existem os outros desafios, existem as questões muito sérias, muito delicadas da área da saúde, né? A questão da área da educação. Uma questão que hoje, né, antigamente já não era tão preocupante, mas hoje está na agenda do dia, é a questão da segurança pública, que hoje também é um problema muito sério aqui em Ananindeua, né? Enfim, nós temos situações aqui inúmeras a desafiar o próximo prefeito. De modo que eu penso que o próximo gestor municipal, ele deve se preparar realmente, ele deve vir para cá muito bem preparado, se cercar de técnicos, né? Acabar com esse negócio de secretário não sei do que, põe lá um político, secretário outro político, secretário não pode, meus amigos, pelo amor de Deus. Eu conheço isso aqui com uma palma da minha mão, eu sei que quem deve estar atrás das mesas de secretário é técnico, é quem entende, é quem conhece, é quem pode chegar com o prefeito e orientá-lo, vamos fazer assim, vamos fazer assado, porque esse conselho já é baseado na experiência, na técnica, não meramente em questões de natureza política, né? Política é outra coisa. Então, eu vejo que o próximo prefeito, ele tem que se cercar de grandes técnicos, né? Acabar com essa coisa de improvisar, porque a administração pública a gente não improvisa, a gente está aqui para trabalhar e acertar, né? Então, essa é a mensagem que eu deixo para o próximo prefeito.
Ainda falando na questão política da administração local, a gente tem visto o prefeito pioneiro diurnamente nas ruas andando, inaugurando obras, né? Asfaltando ruas, fazendo drenagem, inaugurando escolas, feiras livres, né? Isso. Hoje a Ananindeua é composta de cerrado no município. Só na administração do prefeito Manuel Pioneiro foram construídas 4 UPAs, né? Em diversos locais. Nós temos no Carlos Marighella, temos no Distrito, temos na Cidade Nova, temos no Icuí, né? Exato. E por incrível que pareça, todas elas funcionando adequadamente muito bem. Isso. Né? Tem as suas dificuldades, claro que tem, né? Mas quando eu digo assim, a Ananindeua é cercada desse tipo de serviços que agrada a população. A gente sabe que o prefeito não vai conseguir resolver todos os problemas, mas pelo menos quem tem visto o prefeito Manuel Pioneiro nas ruas, né? Eu não sei se é comprometedor falar para você a respeito já da Prefeitura de Belém. A ausência do poder público lá é muito complicado. É verdade. Né? É muito complicado. É verdade. Os prédios públicos se deteriorando. É verdade. Né? As praças. É verdade. É um caos. É uma tristeza muito grande. E a Ananindeua não se vê isso. Né? Se vê assim, esse avanço. Não estou puxando brasa porque eu resido no município de Ananindeua. Isso é a realidade, né? A realidade. Mas é a realidade que a gente tem que realmente colocar a nossa população, e ela sabe disso, né? O prefeito Manuel Pioneiro, eu conheço há muitos anos, mais de 20 anos. Eu estou trabalhando com ele há mais de 2 décadas. E sempre o acompanhei. Quando ele foi presidente da Assembleia, eu fui procurador-geral lá da Alepa. E estou aqui como procurador-geral do município pela 4ª vez. Então eu o conheço muito bem, conheço inclusive na sua intimidade. E essa política, essa maneira dele exercer a política, dele se desenvolver politicamente, isso faz parte dele, isso é dele. Ele gosta de estar no meio do povo, ele gosta de andar lá no meio das obras, né? Uma das coisas, das maiores vocações dele é exatamente trabalhar com drenagem, com asfaltamento de vias. Isso aí é a coisa que ele mais gosta de fazer. Ele não é muito de gabinete, ele não é muito de papel, ele não gosta muito dessa parte burocrática, embora ela seja necessária, né? Ele gosta mais de estar na rua. Por isso que tem que ter os técnicos. Exatamente, tem que ter os técnicos. Então ele gosta de estar na rua, ele gosta de estar fiscalizando obra, ele gosta de estar fazendo as coisas diretamente e em contato permanente com o público. E todo mundo que conhece ele sabe perfeitamente que ele não faz isso só em época de eleição, como ao contrário de outros, não é? Outros políticos aí que só aparecem em época de eleição, né? No resto do mandato somem, vão para Portugal, vão não sei para onde aí, mas aqui não. Aqui o prefeito, no máximo, ele vai aqui no interior e volta, vai de manhã e volta à noite. Então, ele é uma pessoa muito presente no município. Isso aí ninguém pode criticá-lo com relação a isso. Outra coisa também que é necessário que a gente diga, a gente diz isso com absoluta tranquilidade, porque é verdade, o pioneiro é um homem que gosta muito de trabalhar. Ele gosta de transformar as coisas, ele gosta de ver uma rua esburacada, feia, e colocar essa rua em condições, não é, de atender as pessoas que moram nela, né? Então isso é muito do pioneiro. É um político que eu admiro, não só porque é meu amigo, mas por conta dessa forma dele fazer política, que é diferente de inúmeros outros políticos, né? Que, como eu disse ainda há pouco, só procura o público quando está precisando dele, exatamente na época das eleições. A gente vai já para um breve intervalo e a gente está voltando com o Dr. Sebastião Piani Godinho logo após o intervalo. É um motor hoje na Comep, 450. É um motor hoje na Comep. É isso mesmo, meu amigo da embarcação. A Comep está com uma super promoção de motor da marca Matsuyama, R$450. Opa, é motor de força! E temos outras marcas de motores aqui para você. Vem comigo, produção, mostra aí. Olha só, e nós temos também grupos geradores. Para você que quer comprar grupo gerador, vem para a Comep. A Comep fica na Praça do Carmo, número 34, na Cidade Velha. É fácil. 20
maravilhoso. Quem vai trabalhar vai tranquilo, sabendo que nossos filhos vão estar recebendo uma boa educação, um excelente ensino, alimentação, carinho, amor. Em Ananindeua, a escola cuida e inclui, e a educação melhora com 13 novas unidades, estrutura para a inclusão de alunos com deficiência, valorização do professor e 10.000 novas vagas abertas. Educação de qualidade para todos. Prefeitura de Ananindeua, Prefeitura do TV Interação Canal 17. Pois é, Celé, para você que parou de estudar, quer recuperar o tempo perdido, olha só, uma ótima opção para você, oportunidade. EJA ou ensino médio ou fundamental você conclui através do EJA, que é o ensino de jovens e adultos, sabe onde? Lá no expressivo supletivo. Olha só, turmas, a matrícula é apenas R$20, viu, Celé? R$20. Você conclui o ensino fundamental por 6 parcelas de R$120. O ensino médio por 6 parcelas de apenas R$150. Garanta já a sua vaga. Está aparecendo o telefone e o endereço. Fica aí na rodovia Mário Covas 334 no Alto. Mas você pode ligar para um dos números que estão aparecendo aí em sua tela e se informar como você deve fazer para concluir o ensino médio ou o ensino fundamental através do expressivo supletivo, Silé. Olá, Marquinhos, nós temos aí hoje, está acontecendo a partir de agora, às 11 horas, lá no Centro Comunidade de Nova 5, que é o aniversário do Alexandre, que é filho do Arthur Paparazzi e da sua nora, que é a Rose, e tem um recado de Marquinhos Dias. Pois é, hoje está acontecendo neste super sábado, você é nosso convidado especial. Pode se direcionar para lá, a entrada é só 2 pacotes de cerveja, viu, Silé? Churrasco liberado à vontade, leva 2 pacotes de cerveja e a festa vai continuar até amanhã, Silé. Bom, nós estamos voltando aqui com o Dr. Sebastião Piani Goldin, advogado dos bons, é procurador do município de Ananindeua, lá na prefeitura, e também é jornalista, jornalista como a gente. Então, por isso que nós fizemos aí hoje, procurar conversar com o doutor Sebastião Godinho. Doutor Godinho, falando agora a questão da mobilidade urbana, Ananindeua cresceu muito, até certo ponto você colocou no bloco anterior, desordenadamente, isso, por conta dessas ocupações, desordenadas, sem um planejamento, sem nada. E há muito tempo atrás, muito tempo mesmo, se trabalhou no sentido de construir uma cidade satélite, que ali da banda do Aurá, houve aquele problema no primeiro ou segundo governo do Jader, desapropriou Santana do Aurá, Lamarão, uma coisa, houve aquele problema. Então, a ideia do governador, na época, Jader Barbalho, era de construir uma cidade satélite naquela área ali do Aurá. Não foi avante. Então, aconteceu as invasões e tal. Mas eu quero comentar com o senhor, doutor Godinho, a questão, os avanços, qual foi a importância da recuperação, da construção aí da Avenida Independência. Olha, essa pergunta é interessante porque, veja bem, Belém, até uns anos atrás, ela só tinha uma porta de entrada e de saída, que era o Almirante Barroso. Então, quando acontecia algum problema ali no Almirante Barroso, você ficava impedido de entrar e de sair. Hoje, Belém tem 3 entradas e 3 saídas, que foi construída a Independência e agora João Paulo II. A questão não é apenas com relação a questão da entrada e da saída da cidade. Claro que isso é importante, mas é a questão da mobilidade urbana. Você vê que cada ano que passa, as facilidades para se adquirir um carro, um veículo, automotor, se tornam cada vez mais fáceis. As facilidades se tornam cada vez mais a afeição do povo. Então, antigamente havia poucos carros na cidade, no estado. Hoje é uma quantidade imensa e cada vez aumenta mais. Então, naturalmente, que o governo, tanto municipal como o governo estadual, ele necessita dar condições de trafegabilidade para esses veículos. Não, daqui a pouco você tem aí um estrangulamento do sistema, e
na verdade, você terá problemas seríssimos urbanos, não apenas em Belém, como aqui em Ananindeua. Então, criou-se a Avenida Independência, né, como uma outra opção de entrada e saída da cidade, agora a Avenida João Paulo II, e agora também, nesse momento, está sendo feito o trabalho ali na BR-316 com relação ao BRT urbano, né? Então, essa questão da mobilidade, ela é uma questão que antes não preocupava muito os agentes políticos, os gestores. Hoje não. Hoje ela se transformou numa situação, num problema de grande importância, né? Então você tem que pensar na questão, por exemplo, do futuro, né? Você não pode querer que a cidade se desenvolva, a região metropolitana se desenvolva, né, sem pensar na mobilidade. Não apenas na mobilidade de veículos. Quando se fala em mobilidade urbana, naturalmente que está se falando na mobilidade do ciclista, do motociclista, do pedestre, de todos, de um modo geral. De modo que eu acho que o governo está agindo muito bem, né? O governo anterior, inclusive, do PSDB, agiu muito bem em construir essas duas vias, né? O governo atual, no BRT aí metropolitano, não é? que pelo projeto original deve chegar até Castanhal, né? Já em outros momentos, né? Mas isso é muito importante para o município. Eu te pergunto ainda, na questão da mobilidade urbana, a questão do plano diretor está sendo discutido, né? E eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Tá, a questão do plano diretor, o plano diretor é um instrumento, né, político, administrativo, de suma importância. Por quê? Porque é a partir dele que se traça, né, as políticas urbanas, né? É a partir dele que se vê o futuro do município. Sem plano diretor, você não tem um futuro delineado. Então, veja bem, nós aqui, desde o início do ano, que o município de Ananindeua, a atual de administração, vem fazendo reuniões com as comunidades, isso é importantíssimo, porque as equipes do plano diretor, elas, por lei, são obrigadas não apenas a traçar a parte técnica, mas também a ouvir a comunidade. A comunidade, ela participa diretamente do plano diretor, né? Com as suas reclamações, com os seus anseios, com as suas esperanças, com as suas perspectivas, não é? Então tudo isso, com propostas, exatamente. Tudo isso é ouvido, tudo isso é considerado e tudo isso depois é colocado ali no plano diretor, que é dividido por áreas, né? A Ananindeua foi dividido por áreas, então cada área naturalmente tem as suas peculiaridades. Eu estou aguardando aqui na Procuradoria, agora no final do ano, antes da Câmara entrar em recesso, não é? Nós vamos elaborar o projeto de lei, aprovando o plano diretor, e ainda este ano, antes da Câmara entrar em recesso, nós estaremos encaminhando lá para a Câmara. A Câmara certamente irá discuti-lo também, né? E aprovará, e nós então, a partir do próximo ano, a partir de janeiro do próximo ano, a Ananindeua já terá o seu plano diretor, né? Que imporá a todos os secretários as suas normas, as suas perspectivas. Nós vamos trabalhar então a partir de um plano, né? Não mais de improviso, mas a partir de um plano. Isso é muito importante, que a população, inclusive, eu faço aqui eu sublinho aqui até com muita alegria, que o plano diretor de Ananindeua, ele teve realmente uma participação expressiva da população. Inclusive nas ilhas, né? Inclusive nas ilhas. O povo atendeu e entendeu, né, a importância do plano diretor e participou dele. Isso é interessante, é muito importante a gente falar. Marquinhos, nós vamos agora para um breve intervalo e depois voltamos outro bloco com o doutor Sebastião Piani Godin para falar um pouco da sua vida, da sua história, e eu tenho certeza que a gente vai tocar um pouco no coração dele, né? E você vai acompanhar com a gente após o intervalo cultural. Antigamente tinha que pegar ônibus, facilitou muito. Hoje o nosso posto é ótimo, é o nota 10.
Ananindeua tem 3 novos postos de saúde construídos e 11 reformados. É o único município do Pará com 4 UPAs em funcionamento e ainda tem um centro de especialidades odontológicas totalmente equipado. Mais saúde e atendimento de qualidade para todos. Prefeitura de Ananindeua, Prefeitura do Povo. É um motor hoje na Comep, 450. É um motor hoje na Comep. É isso mesmo, meu amigo da embarcação. A Comep está com uma super promoção de motor da marca Matsuyama, R$450. Opa, é motor de força! E temos outras marcas de motores aqui para você. Vem comigo, produção, mostra aí. Olha só, e nós temos também grupos geradores. Para você que quer comprar grupo gerador, vem para a Comep. A Comep fica na Praça do Carmo, número 34, na Cidade Velha. É fácil. Vem-te embora! O momento é maravilhoso. Foi um sonho que eu consegui na minha vida. 9.000 famílias agora têm casa própria nova, boa para morar. Em Ananindeua já são 11 residenciais entregues e outros 3 em construção, todos com infraestrutura completa. Tem saúde, tem escola, água, energia. Novos residenciais, moradia digna para as famílias. Prefeitura de Ananindeua, Prefeitura do Povo. Pois é, Celé, para você que parou de estudar, quer recuperar o tempo perdido, olha só, uma ótima opção para você, oportunidade. EJA ou ensino médio ou fundamental você conclui através do EJA, que é o ensino de jovens e adultos, sabe onde? Lá no expressivo supletivo. Olha só, turmas, a matrícula é apenas R$20, viu, Celé? R$20. Você conclui o ensino fundamental por 6 parcelas de R$120. O ensino médio por 6 parcelas de apenas R$150. Garanta já a sua vaga. Está aparecendo o telefone e o endereço. Fica ali na rodovia Mário Covas 334 no Alto. Mas você pode ligar para um dos números que estão aparecendo aí em sua tela e se informar como você deve fazer para concluir o ensino médio ou o ensino fundamental através do expressivo supletivo, Silé. Olá, Marquinhos. Nós temos aí hoje, está acontecendo a partir de agora, às 11 horas, lá no Centro Comunidade Estadual 5, que é o aniversário do Alexandre, que é filho do Arthur Paparazzi e da sua nora, que é a Rose. E tem um recado de Marquinhos Dias. Pois é, hoje está acontecendo neste super sábado, você é nosso convidado especial, pode se direcionar para lá, a entrada é só 2 pacotes de cerveja, viu, Silé? Churrasco liberado à vontade, leva 2 pacotes de cerveja e a festa vai continuar até amanhã, Silé. Voltando no terceiro bloco com o Dr. Sebastião Iane Godinho, advogado, escritor, artista plástico e também faz parte desse grande celeiro aí que é nosso companheiro da imprensa, jornalista. Dr. Godinho, vou falar um pouco de você, a sua vida acadêmica, onde você nasceu, onde você estudou, a sua formação acadêmica e também um pouco daquilo que você mais tem vontade de realizar que você ainda não conseguiu. Vamos começar primeiro da sua formação. Bem, eu nasci em Belém, em 1958, eu tenho 61 anos de idade. E eu sempre, desde muito jovem, desde criança mesmo, menino, 12, 13 anos, eu comecei já a escrever no jornal, no Liberal, na época era no Liberalzinho, que era um caderno infantil do Liberal. Com 12 anos, 13, eu já fazia meus desenhos, já escrevia, mandava lá, o editor, que era o Gabi, o Bichara Lopes Gabi, que ainda está vivo ainda, meu amigo, e eu era um menino sonhador, Naquela época eu sonhava em ser um grande artista, um grande pintor, um grande artista plástico. E também, paralelo a essa questão das artes plásticas, eu me envolvia também na questão das letras, de escrever, fazer poesia, tentar escrever alguma coisa, registrar. E eu sempre tive uma tendência, pela questão dos prédios históricos de Belém, da história, na verdade, de Belém. Eu sempre fui apaixonado pela história da cidade de Belém, por seus monumentos, por sua arquitetura antiga, pela sua história do modo geral.
Então, eu desde muito jovem, eu comecei a ler muito sobre isso, eu sempre gostei muito de conversar com pessoas mais velhas, e muitas informações eu ia processando, ia guardando na minha mente, e depois, quando eu cheguei a ter uns 16, 17 anos, né, eu antes escrevia no Liberalzinho. Aí com 16, 17 anos eu passei a escrever no Liberal mesmo, no jornal onde eu escrevo até hoje, né? Ontem mesmo saiu um artigo meu publicado na edição de Onda Liberal, então eu escrevo até hoje lá. E a gente vai vivendo, né, e vai amadurecendo, e evidentemente que novas ideias vão surgindo, né, outras vão se ampliando. E eu tinha um sonho muito grande na minha vida, que eu frequentava desde muito novo, a Academia Paraense de Letras, as sessões da Academia Paraense de Letras, né? Enquanto a molecada estava jogando bola, estava curtindo outra coisa, eu estava envolvido lá nas sessões da Academia de Letras, do Conselho Estadual de Cultura, que eu gostava muito. E para minha alegria, eu acabei me tornando um imortal, acabei entrando para a academia, fui eleito para a academia, né, onde eu ocupo a cadeira número 10, né, e logo em seguida também fui eleito para o Instituto Histórico e Geográfico do Pará, onde eu ocupo a cadeira número 59, né. E também comecei a escrever para publicar livro, né. Então eu publiquei meu primeiro livro, era um trabalho pequeno, uma plaqueta, na verdade, chamada A Fortaleza de Nossa Senhora das Mercês da Barra, né? Que é um trabalho hoje esgotado, que trata de uma fortaleza, né, muito pouco conhecida, que havia ali na Baía do Guajará, no meio da Baía do Guajará, uma fortaleza que foi construída na época da nossa colonização, e que ela, em 1947, ela era um depósito, né? Depois, com o tempo, naturalmente, ela foi criada para defender a cidade, principalmente das invasões dos holandeses, né? Depois, com o tempo, ela acabou sendo desarmada, né? E ela, enfim, ficou lá jogada, a matroca, e o exército transformou aquela fortaleza num depósito de explosivos. Em 1947, um raio, né, uma corrente elétrica natural, caiu em cima, ela explodiu, desapareceu, e é uma história muito bonita, que pouca gente conhece. Então, essa história, naturalmente, na verdade, eu era menino, né, criança, minha mãe me contou essa história, porque ela se lembrava em 1947, quando explodiu a fortaleza. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça, fiquei apaixonado por aquela história e fui pesquisar. Escrevi um livrinho que hoje está esgotado. Aí depois eu apresentei um trabalho na Academia Paraense de Letras, né, porque eu era jovem, e fui premiado pela academia, a academia me premiou. Enfim, depois eu fui escrevendo aqui, acolá. Tenho agora, recentemente, ano passado, eu lancei esse livro, Mosaico do Círio, que é um trabalho que conta a história do Círio de Nazaré, do Arraial de Nazaré. Ele é dividido em duas partes. A primeira parte é um texto falando sobre a história do Círio, né, o Arraial, e a segunda parte são artigos sobre o tema Círio de Nazaré, que eu publiquei no Liberal. Então, eu me sinto uma pessoa, hoje eu me sinto um homem realizado, intelectualmente falando, né? Eu consegui aquilo que eu tracei para a minha vida intelectual, eu consegui alcançar, né? Então eu me sinto muito feliz. Na verdade, eu falei ainda há pouco em realizado, na verdade não é realizado. Eu me sinto feliz, porque realizado a gente só se realiza quando morre, né? Quando termina, que não tem mais o que fazer. Mas eu ainda tenho muito o que fazer, espero ainda escrever muitos livros, né? Tenho muitos livros engatilhados, tenho muitas pesquisas prontas aí. A gente vai continuar lutando, principalmente, que é uma das minhas lutas mais presentes, principalmente lá nas páginas do Liberal, né? Isso já me valeu muitas críticas, mas tudo bem, é a questão da preservação do patrimônio histórico de Belém, né? Você vê que tem dinheiro para tudo, né? Menos para a preservação do patrimônio. Isso é uma luta minha, muito difícil, você enfrenta muitos problemas, principalmente políticos, mas é uma luta que eu puxei para mim e eu vou continuar nela. Nós temos ainda, dentro da tua história, nós temos ainda, quando fala em patrimônio, né, arquitetônico da cidade, nós temos o Palacete Pino ali, que, né, hoje de manhã, aliás, ontem de manhã, nós estávamos observando
uma reportagem que até o meu próprio Paulo Vicente Bolonha também está, né, um problema seríssimo, né? Também. Nós temos hoje o mercado de Sombragem, que ali é o coração da cidade. É verdade. Né, está atravessando por dificuldade muito grande, além de outros patrimônios aí que estão esquecidos, mas que o poder público municipal lá na nossa cidade de Belém não tem olhado assim com muito carinho. Aí você acaba de dizer que verbas tem. Exato. Então, se adquirir verba, você prepara um projeto, se não tiver projeto também não tem verba. Isso, né? É verdade. Então tem que haver uma continuidade, um acompanhamento, uma fiscalização, as pessoas que buscam a preservação desse patrimônio histórico seja realmente mais ativo e cobrar das nossas autoridades que possa realmente resgatar esse patrimônio. Na verdade, eu espero que o próximo prefeito de Belém se comprometa com essa pauta, né? A questão do patrimônio histórico de Belém não é uma questão apenas de saudosistas, né? De pessoas idealistas, sonhadores, não é isso. A questão do patrimônio histórico de Belém é uma obrigação do município, está lá na lei. Existe uma lei federal que trata da questão do patrimônio histórico em todo o Brasil, não é? E que impõe aos prefeitos, está lá na Constituição Federal também, né? A obrigação do poder público, tanto municipal, estadual e federal, na preservação desse patrimônio. Então, o que está se pedindo não é um pedido de um sonhador, é um pedido de um advogado também, que conhece a lei, de um cidadão que conhece a lei e sabe que isso é uma obrigação do município. Agora, o que eu devo dizer, e isso é o grande problema, é que tudo na administração pública depende da vontade política. Não adianta, se um prefeito não tiver vontade política de preservar os patrimônios, não haverá preservação. Ele tem que decidir, ele tem que primeiro chamar uma pessoa para ser o secretário de cultura lá do município que seja comprometido com a causa, que não seja aquela história que eu falei ainda agora de um político. Porque na campanha me ajudou, não sei o que, era meu aliado político, aí quando ganha a eleição eu sou obrigado a te dar um emprego. Aí eu te coloco lá para ser secretário. Aí tu não entende coisa nenhuma lá da matéria, né? Aí fica ali só para tu ganhar teu salário no final do mês. E vai dar problema, né? Vai dar problema, quer dizer, o comprometimento técnico, né? Aquela coisa, aquele amor telúrico, não existe. Então a coisa vai continuar do mesmo jeito, só que tem um detalhe. Patrimônio histórico não pode esperar, porque se trata de um prédio antigo, às vezes prédio de mais de 100 anos. Então, se você não cuidar, o que é que vai acontecer? Ele vai desabar, ele vai ruir, ele vai ser transformado em aterro e a cidade vai perder mais um dos muitos que a cidade já perdeu, né? Infelizmente, essa é uma luta árdua, difícil, né? Mas que a gente não para, a gente está na trincheira e vai continuar na trincheira. Doutor Godinho, um pouco pessoal, né? Nosso passado, meu e seu. Sim. Te lembras da questão da Maria Fumaça? Lembro, muito bem. Lembro. Eu na verdade, eu costumo dizer o seguinte, que o apito da Maria Fumaça embalou a minha infância, eu costumo dizer. Porque quando eu era menino, eu morava ali no bairro de Sombragem, ali próximo da estação de ferro de Bragança, que é onde é hoje o terminal rodoviário de Belém, para aqueles que não conheceram. E eu me lembro que de noite, lá na minha casa, às vezes de madrugada, vinha o trem, eu ouvia o trem apitando, o trem começava a apitar ali no entroncamento. Já ali naquela época a cidade era horizontal, não tinha tantos prédios, né? Então quando se apitava ali, a gente ouvia lá em Sombragem o apito do trem, né? Isso até hoje está na minha mente, esse apito do trem lá. Era uma coisa maravilhosa, eu me sinto até uma pessoa privilegiada de ter conhecido essa coisa. Então eu tenho uma paixão imensa por trem, né? Se você for lá na minha casa, você vai ver que eu tenho miniatura de trem, eu tenho fotografia de trem, eu tenho maquete de trem, de Maria Fumaça. Eu gosto muito de trem porque ele fez parte da minha infância, né? Lamentavelmente, agora é para ver como são as coisas, né? A ironia do destino. Na época, a estação de ferro de Bragança, ela foi tida como ineficaz, como antieconômica,
e foi destruída toda, o seu trilho foi tirado, os trilhos, as máquinas, locomotivas, tudo levaram daqui, acabaram com tudo, e que deveria ter sido feito um museu, não é? Museu Ferroviário de Belém, porque afinal de contas é necessário que se diga o seguinte: essa parte daqui de Belém até Bragança, toda essa parte aqui até Bragança foi colonizada com a ajuda do trem. Foi o trem que colonizou essas partes, entendeu? Que aí ele ia passando, e na época eram os colonos que plantavam, tinham as suas plantações, e o trem trazia essas produções agrícolas que eram vendidas ali no mercado de São Brás, né? O mercado de São Brás foi criado, foi construído pelo Antônio Lemos ali naquela área estrategicamente, porque estava próximo da estação de ferro, que era a que escoava a produção agrícola do estado. E o trem ia parando, ia parando, ia parando, e em cada parada ele ia criando uma nova cidade, né? Um lugarejo, depois uma colônia, e foi. Então todas essas cidades aqui, Ananindeua, Amarituba, Benevides, todas elas foram criadas a partir do trem da Estrada de Ferro de Bragança, e não se criou um museu para preservar essa memória. Eu acompanhei alguns meses atrás uma publicação sua nas redes sociais. Sim. Com relação estava rabiscando aí a Maria Fumaça. Isso. É verdade isso? É verdade. Eu gosto muito, eu tenho muitos desenhos da Maria Fumaça, alguns de cabeça, alguns eu pego fotografias antigas e faço um desenho, a nanquim. Eu gosto muito de desenhar também, é uma das coisas que me ocupa as minhas horas de ócio. E eu gostaria muito, e eu cobro muito isso, de que o governo algum dia, sei lá, no futuro, não sei quando, faça alguma coisa, um memorial, já que nós não ficamos com as peças da Estrada de Ferro, as locomotivas, enfim, para fazer um museu, que faça um memorial, né, em respeito à memória do trabalho desenvolvido pelos ferroviários da época, não é? Como eu disse, foi importantíssima a participação da Estrada de Ferro de Bragança no desenvolvimento do Estado, né? Infelizmente isso se perdeu, ninguém se interessou por isso, né? Aí agora se acabou com a Estrada de Ferro lá atrás, em 66, acabaram com a Estrada de Ferro, e agora, curiosamente, o governador do Estado vai em Brasília, se eu não me engano, assinar um termo lá para criar a Estrada de Ferro agora, que vai aqui para Marabá. Quer dizer, antes nós tínhamos uma, acabamos, agora nós estamos criando uma outra Estrada de Ferro, né? Porque na verdade, todo mundo sabe disso, que eu vou falar aqui, todo mundo sabe disso, a Estrada de Ferro ainda é hoje a maneira de transportar mais econômica que existe. Porque uma locomotiva, ela puxa 30, 40, 50 vagões. Um caminhão, ele puxa só a carroceria dele. Um trem, uma locomotiva, puxa centenas de vagões, né? Então, houve, na minha maneira de ver, na época, um erro terrível, né, do governo militar em acabar com a Estrada de Ferro de Bragança, como também destruir outras coisas aí da cidade de importância histórica também. Tem sonhos, né, ainda? Claro, claro. A gente, todo ser vivo deve sonhar. Eu sempre fui um sonhador, desde muito jovem eu sonho com muitas coisas, né? E hoje eu ainda tenho meus sonhos, né? Tenho sonho de lançar um livro de desenhos, eu tenho já os desenhos prontos. Eu espero esse ano não dá mais, mas ano que vem lançar um livro de desenhos. Esses desenhos retratam a Belém antiga, né? São prédios, muitos já foram destruídos, eu recuperei no nanquim. Eu pretendo lançar esse livro ano que vem, se Deus quiser. Tenho muitas coisas, tenho uma produção intelectual grande, né? Porque, como eu disse ainda há pouco, eu ocupo minhas horas de ócio, né, me dedicando às coisas que eu amo, amo. Tenho paixão por essas coisas. Então, para mim, é muito importante sonhar. Aquele jovem lá de trás, que nasceu em 1958, que sonhava ser artista plástico, famoso, que não conseguiu, mas ainda sonha, ainda hoje, em conseguir aquilo que é possível conseguir. Certo. Religião? Religião, pois é. Eu sou católico, né? Fui batizado católico, mas eu não sou muito de estar em igreja, não.
Na verdade, a minha ida à igreja é mais por interesse histórico, né? Eu entro nas igrejas para fotografar por interesse histórico, né? Mas eu não sou muito de estar em igreja, não, porque eu prefiro, eu penso, viu, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa, eu penso de uma forma bastante clara e eu sou muito positivo quando eu falo. Eu penso o seguinte, não adianta a gente ir lá para a igreja todo domingo, né? Ir para a igreja, vestir a melhor roupa domingueira, ir lá para a igreja, rezar, cantar, louvar a Deus e sair da igreja e falar mal dos outros, não pagar direito o seu empregado, tratar as pessoas mal, né? Não adianta. E Deus não quer isso, eu tenho certeza absoluta. Deus quer que você faça o bem, independente de você ser católico, macumbeiro, espírita, seja lá o que for. A religião do homem de bem é que agrada a Deus. Deus quer o bem, quer que você seja uma pessoa boa, que cada vez mais você se aperfeiçoe na bondade. É isso que Deus quer, é isso que eu busco fazer, né? Só o fato de eu me ocupar tanto com tantas coisas, como eu falei ainda há pouco, não sobra tempo na minha cabeça para eu falar mal de ninguém, nem para estar preocupado com a vida dos outros, tá entendendo? Então, eu sou da religião do bem. A minha religião é a religião do bem. Tem uma frase muito bonita que diz o seguinte: as mãos que fazem são mais importantes do que as bocas que oram. Então não adianta muito você rezar e não fazer. É melhor você fazer. Faça o bem, naturalmente. Família. Você agradará mais a Deus. Família. Eu sou casado com a Silvana já há 30 e tantos anos, 40 anos mais ou menos. Nós temos 3 filhos, né? O Pablo, o Bruno e a Isadora, que são todos adultos, né? O Pablo é economista, o Bruno trabalha com turismo e a Isadora seguiu a carreira do pai, é advogada também, né? Eu sou muito feliz, sou avô, já tenho 3 netos também. Sou muito feliz pela família que eu constituí. Mês de nascimento? Eu nasci no dia 12 de abril, né, de 1958, num sábado, né? Talvez por isso que eu goste tanto do sábado, eu amo o sábado de paixão. E uma vez eu tive a curiosidade de saber que dia eu tinha nascido. Eu perguntei para minha mãe já não se lembrava mais. Eu fui atrás, peguei um calendário antigo aí na internet, fui e descobri que eu nasci num sábado. Sábado maravilhoso, né? Pelo menos para mim foi, que eu vim ao mundo. Eu pergunto para todos os entrevistados: é chato? Chato? O que eu acho chato? O que é chato? Tem muita coisa chata, meu amigo, no mundo. Se eu for enumerar, você quer em ordem cronológica ou em ordem alfabética? É muita coisa chata no mundo, né? Mas nós temos que, a vida, isso que é importante também que a gente saiba. A vida, ela é constituída do bem e do mal, né? Desse antagonismo aí. E a gente, às vezes, acha que isso é errado. Não é errado, não. A gente só valoriza o bem porque existe o mal. Se não existir o mal, a gente não valoriza o bem, né? Você já viu quando você está doente? Você está ali ruim. Quando você fica bom, olha a alegria, né? Você se enche de alegria, mas você se enche de alegria porque você ficou doente. Se você não tivesse ficado doente, você não ia valorizar a sua cura, né? Então existe muita chatice no mundo, mas ela faz parte da nossa vida, né? Nós temos até que agradecer por ela. Nós estamos conversando, encerrando já a nossa conversa, nosso bate-papo com o doutor Sebastião Iane Godinho. Ele é procurador do município de Ananindeua, é advogado, historiador, é poeta, artista plástico e também faz parte do nosso celeiro da imprensa e também faz parte da Academia de Letras, né? É imortal. Doutor Godinho, para encerrar, as suas considerações. Meu amigo, eu vou lhe dizer uma coisa. Primeiro eu quero lhe agradecer do fundo do meu coração por essa oportunidade maravilhosa que você me deu. Eu acabei falando muito, acabei falando demais, né? Mas isso é coisa de advogado, né? Advogado que não fala muito deve procurar outra profissão. Não ganha causa. Não ganha causa e deve procurar outra profissão. Mas eu gostaria de dizer ao nosso povo que eu tenho 61 anos de idade. E nesses 61 anos de idade, eu amadureci muito, porque eu tenho uma vivência realmente muito grande. Eu fui em todos os lugares que você pode imaginar, eu andei.
Eu conheço o mal, conheço o bem, conheço o melhor, conheço o pior, conheço a fartura, conheço a carência, né? Mas no final das contas, e isso é uma mensagem que eu deixo para os jovens, a gente nota, eu tenho notado ultimamente uma quantidade enorme de suicídio, as pessoas renunciando à vida, não é? Aí eu fico pensando, meu Deus do céu, o que é que passou na cabeça dessa pessoa? Ou não passou na cabeça dessa pessoa para ela cometer um ato tão drástico, né? Tirar a sua própria vida. Eu gostaria de dizer o seguinte, a vida, ela é bela. Existe até um filme, né, do Fellini, cujo título é A Vida é Bela. A vida é bela. Agora, nós temos que saber conviver com as diferenças que a vida impõe. Nós temos que saber conviver com o mal, assim como nós convivemos com o bem. Nós temos que saber conviver com os contrastes da vida, né? Então, e a gente tem que ser forte espiritualmente falando, né? Eu, por exemplo, eu passei por uma época na minha vida, quando eu estava na faculdade, inclusive de Direito, eu passei os 5 anos da faculdade com depressão. Já imaginou? Estudar com depressão. Mas eu digo para vocês, eu saí da depressão, eu não fui médico, também não estou aconselhando ninguém a fazer o que eu fiz. Eu estou dizendo o que eu fiz, eu não fui médico, eu não fui em psiquiatra, não tomei remédio, não fiz nada disso. Não comentava nada com ninguém, nem com minha mulher, nem com ninguém. Lia muito, uma coisa que eu sempre adorei na minha vida. Hoje eu tenho uma biblioteca com mais de 5.000 livros, eu sempre gostei muito de ler, todo dia eu leio, todo santo dia eu leio. Eu lia muito. E tirava da leitura, né, muita coisa boa, muita coisa que me deu força interior, e eu consegui sair da depressão. Reagiu, né? Reagi. Então eu gostaria de deixar essa mensagem. Vamos viver enfrentando as dificuldades, porque com certeza absoluta, amanhã o sol vai raiar e você será feliz outra vez. Nós conversamos com o doutor Sebastião Piani Godinho, que nos deu esse presentaço, nosso telespectador da TV Interação, da TV, canal 17, para o Jornal de Ananindeua. Eu quero te agradecer, viu, doutor? Muito obrigado. Por nos receber aqui no teu escritório. Certo. E eu tenho certeza, saiba disso, eu sempre fui um admirador seu. Muito obrigado. Mais ainda a partir dessa entrevista que você acabou de prestar para a gente. Eduardo Silé, programa Espaço Aberto, da TV Interação, da TV Canal 17, o programa do Jornal de Ananindeua. Acompanhe a formação do Jornal de Ananindeua através da TV Interação, todos os sábados de 11 às 12 horas, com a reprise sempre de segunda-feira, às 14 às 15 horas. Também você pode aplicar o seu aplicativo Play Store, TV Interação Belém, e você vai assistir essa programação na íntegra. TV Interação Canal 17. Bom, minha gente, estamos encerrando mais uma etapa do nosso programa Espaço Aberto aqui na TV Interação, NET TV, o programa do Jornal de Ananindeua. Eu quero agradecer a participação neste programa do Dr. Godinho, que deu uma entrevista muito boa, falou da sua vida, falou dos seus sonhos, falou da sua atividade profissional e falou também do seu lado artístico, assim como sobre um pouco da nossa política nacional. Muito obrigado, doutor Godinho, pela participação com a gente dentro da TV Interação, da TV, o programa do Espaço Aberto, aqui do Jornal de Ananindeua. Agradecendo o câmera de Marquinhos Dias e também a participação do deputado Olival Marques, que participou diretamente de Brasília. E fiquem com a gente todos os sábados de 11 às 12 e nas segundas-feiras com a reprise sempre de 14 horas às 15 horas. Um excelente final de semana, um beijo no coração, Papai do Céu vos abençoe, tchau, tchau.
mesmo cheiro de amor